culpa no médico. Não, mas não é questão de culpa do médico, mas é uma indagação para as pessoas que tiveram esse apelo para buscar a medicina, se elas estão atentas às exigências em função das mudanças na sociedade. Essas transformações que ocorreram nos últimos 30, 40 anos, são transformações muito importantes, né? Hoje o Brasil é um país urbano, 85% do Brasil mora na cidade. No estado de São Paulo, 96% das pessoas moram na cidade. Na cidade tem televisão, tem comunicação, tem informação, tem internet. E as pessoas então querem coisas. Este é um ponto. O segundo ponto é o modelo que nós estamos montando de assistência à saúde custa mais do que nós temos gasto e precisa de mais médicos do que os médicos que nós temos. Os países desenvolvidos que têm sistemas de saúde mais adequados do que os nossos têm em torno de um médico para cada 250 a 300 habitantes. Nós não temos. Falta médicos dentro do projeto de assistência que nós estamos desenhando e que não é um projeto de assistência ruim. É óbvio que ele precisa ser aperfeiçoado, mas faltam. Então, precisamos tomar cuidado, ninguém aqui está falando coisa que não seja verdade, só que são verdades parciais. São verdades, nós não conseguimos enxergar toda a verdade. Tudo é verdade, mas não é toda a verdade. Então, para construir um sistema de saúde que seja adequado para este tipo de momento em que a sociedade brasileira está passando, com essa questão do envelhecimento, com essa questão da urbanização, nós temos que repensar o modelo. E nós estamos vivendo um momento que está sendo chamado o momento do bônus demográfico. Ou seja, nós ainda não somos tão velhos, mas ainda podemos chegar num momento em que envelhecermos e ser um país rico, né? O Delfim Neto tem usado essa frase. Temos que tomar cuidado para não ficarmos velhos sem ser ricos, como fez a Europa. A Europa é velha e rica, né? Como é que vai acontecer isso? Vai acontecer isso se nós conseguirmos aproveitar o fato de que está nascendo menos gente, não temos tantos velhos quanto tem a Europa e temos muitos jovens com capacidade de produção e de geração de valor dentro da economia. Este é o desafio, né? Usar o bônus demográfico para construir um país novo. A saúde é um componente dessa construção que nós vamos ter que aprender a utilizar. Agora, aprender a utilizar fazendo. Sem dúvida. Né? Até porque com esse quadro as pessoas estão vivendo e elas precisam sobreviver. Né? E aí é que está aí esse fazer. Elas sobrevivem. Tanto é que nós temos uma população idosa que aumenta sem dúvida nenhuma, há 10, 15 anos ela vem aumentando e vai aumentar. Pra você ter uma ideia, no Hospital do Servidor, 80% dos pacientes que estão internados têm mais que 60 anos. 80% de 1.000 leitos. Tá certo? 50% dos que estão frequentando o ambulatório têm mais que 60 anos. São todos funcionários públicos ou parentes de funcionário público. Portanto, sobreviveram com um salário modesto, que é o salário do Estado. Tá certo? Então, eles chegam lá. O importante é saber, estão chegando lá com que qualidade de vida? Né? E a oferta que está sendo levada a eles é compatível com as suas necessidades? Não é. Nós investigamos agora um grupo de um plano de saúde, dos mais antigos dessa cidade, onde 95% são pessoas idosas. Nós investigamos os 300 que mais consumiram serviço de saúde, que mais gastaram, que foram mais vezes internados. A metade deles, quando consultados, mostraram que tinham uma doença muito séria, todas relacionadas a abandono, a baixo nível social, não ter amizades, estar em situação de abandono. Solidão. Solidão mata mais que infecção, se quiser rimar. Tá certo? Então, quando você olha o problema que o cara te apresenta, que se dispõe a te contar sobre essas coisas, e vê o que está sendo consumido, você vai ver que o que está sendo consumido não é compatível com aquilo que ele diz que é o seu maior problema. Então, um desencontro. Então, precisa mudar o modelo. A mídia é importante, programas como esse são importantíssimos para que a gente passe a falar. Não pode falar assim, passar a régua, o SUS é ruim, tem fila e ponto. Para aí, são essas 3 frases que aparecem em qualquer artigo e ninguém vai mais para baixo para dizer,
Nem os candidatos. Mas eu anotei as promessas dos principais candidatos à presidência da República. Então, eles destacam alguma coisa. Volta à ampliação dos multirões, eles destacam pronto atendimento, eles destacam ampliação de prevenção com mais vacinação, turbinar a assistência farmacêutica e distribuição de remédios. Então, eu fico vendo atendimento também, ampliação dos serviços especializados, maior acesso das pessoas. Mas eu não estou ouvindo ninguém falando de mudar a estrutura do sistema para o atendimento das novas necessidades de uma sociedade com mudanças tão rápidas e claras como vocês descreveram. Existem desafios que têm que ser enfrentados. Eu acho que esses desafios não serão enfrentados no momento da construção do voto. Nós vamos ter que enfrentar esses desafios no Congresso, porque parte deles só se resolverão no Congresso. Nós precisamos mexer na lei para discutir o financiamento. Nós precisamos mexer na lei para discutir a questão da gestão. Nós precisamos mexer na lei para discutir a questão da assistência farmacêutica, porque não dá para fazer assistência farmacêutica dando, na minha opinião, dando remédio de graça para todo mundo. Tem que haver uma coparticipação por parte dos pacientes que recebem os medicamentos gratuitamente do Estado hoje. Então, tem que haver um movimento dentro do Congresso. Isso está embutido dentro das reformas tributária e fiscal, em que você rediscuta o arranjo do setor saúde. Não dá para gerenciar a saúde sem olhar para o espaço regional. O Brasil hoje tem 440 mil leitos hospitalares, menos de 3% dos leitos são leitos de UTI, então são leitos de baixa resolutividade. Eu não preciso de mais leitos, mas eu preciso de leitos mais resolutivos. Isso significa que eu tenho que olhar para as manchas populacionais e não só para os municípios. É fundamental. A ideia da Constituição de 88, que é uma Constituição municipalista, descentralizadora, é importante, mas nós não podemos pensar só na descentralização com municípios de menos de 50 mil habitantes. Então o Estado, enquanto nível intermediário da Federação, tem que ter um papel na estruturação do espaço regional de atendimento. Então, isto tudo exigirá um papel importante por parte do Congresso. Agora, isso é complicado de ficar explicando aí para a televisão. Como? Eu acredito que não apenas complicado. Imagina um candidato chegar agora e dizer, sobre remédio que você recebe de graça hoje, vai ter coparticipação, tá? O que vai acontecer? Não fala de jeito nenhum, é óbvio. Os assuntos ligados à saúde geralmente são discutidos com nós médicos e quase que nós apenas. E nós médicos, somente médicos, não conseguimos mudar muito. Por exemplo, a história do SUS desde que foi criado. Então chega o momento, claro, a participação do Congresso, mas está faltando um ator muito importante. Esse ator é o usuário, é o doente, é o paciente. O paciente, principalmente do SUS, precisa ter o conhecimento de todos os seus direitos. Onde falta dentista, onde falta medicamento, onde falta hospital, onde falta atendimento. O senhor acha que ele não sabe? Ainda não sabe. Nós começamos a trabalhar a questão de alguns dias dentro da favela do Heliópolis, uma população de 130 mil habitantes. E estamos lá junto com a Associação Paulista de Medicina justamente para mostrar o que é o SUS. E que um ator muito importante é justamente o paciente. Ele vai ter que começar a cobrar, tal como nós cobramos. Cobrar das autoridades, cobrar do governo do Estado, do município, cobrar dos seus deputados federais. A representação da saúde é muito importante e está faltando um ator. E nós estamos trabalhando para que a população conheça quais são os seus direitos. Isso não somente na saúde suplementar, e também não só no SUS, mas também na saúde suplementar, que são os convênios. Quantos de nós nos sentimos explorados por convênios, seguradoras? É uma das maiores queixas nos órgãos de proteção ao consumidor. Então, esses pacientes, esses usuários, têm o direito e têm o dever de fazer as suas cobranças e as suas exigências. Isso é importante para a mudança. Senão, nós vamos continuar nesse mesmo pé. O indivíduo que está em Brasília, dificilmente ele fala que tem um compromisso com a saúde. O governo
não tem um compromisso com a saúde, não fez nada até hoje. Mas é uma angústia das pessoas, das necessidades básicas, o que aparece sempre, segurança, saúde, educação, tanto que os candidatos falam muito sobre isso. Não tem candidato falando muito de saneamento, que ele vai colocar cano debaixo da terra. Tem até uma crença na política que isso não aparece. Mais fácil ele falar que vai asfaltar estrada, que é alguma coisa mais visível, mais palpável. Mas, voltando aqui para a coisa do SUS. Eu posso falar? O SUS, num país desigual como o nosso, ele mostra vitalidade, mostra força. Posso falar? O SUS ou é um modelo ultrapassado? De jeito nenhum. Nós não podemos olhar o mundo pela Avenida Paulista. Está tudo errado. Nós temos 5.565 municípios no país. 4.000 deles têm menos que 10 mil habitantes, nessa faixa. A economia local não gera recurso público no nível local suficiente para contratar um médico. Não tem dinheiro para isso. Com a organização, por exemplo, dos programas de saúde da família e os projetos sociais, Bolsa Família e outros que estão por aí, você coloca dentro desse município, só que com uma equipe de saúde da família, com recurso transferido do Fundo Nacional de Saúde, que não se confunda com o governo federal, ele dobra ou triplica o recurso dentro da cidade. O Bolsa Família multiplica outra vez. Outros projetos sociais, de escolaridade, etc., acrescentam coisas. Então, em municípios, a grande maioria, 4.000, o único agente de Estado que chega até ele, chega na pessoa de uma enfermeira do Programa de Saúde da Família. É um fator de integração nacional. Eu andei pelo Norte e Nordeste, o Centro-Oeste. Você não encontra lá nessas cidades nenhum profissional com nível universitário, exceto a enfermeira e talvez o médico. Não tem ninguém, não tem o padre com nível universitário, não tem juiz. O delegado é o cabo da Polícia Militar. Então você não pode pensar que essa cidade de repente vai estar em perfeitas condições. Quando você faz uma política de distribuição de renda, e esse é o desafio, e faz essa distribuição pela via correta, pela educação, pela saúde, pela proteção social, pela proteção ao idoso, você joga dinheiro numa máquina e garante autonomia, ou melhora a condição de autonomização. Faz com que esse sujeito possa ter uma lâmpada dentro de casa, faz com que ele possa ter acesso a um canal de comunicação, falar com o parente que está aqui em São Paulo, que manda buscá-lo para se tratar aqui. Ou seja, ele se livra daquela condição de refém de uma situação de isolamento e passa a ganhar um pouquinho de autonomia para poder gerar o seu próprio conforto, junto com os seus familiares. Ele se vira como pode, basta ajudar. Então, eu acho que o desafio é esse, para quem pensa, como vocês estão propondo nesse programa, de dizer isso para quem vai ser presidente da República e para quem vai ser governador do Estado.